A reunião de lideranças empresariais destaca as perspectivas de mercado para 2020. Rua Santo Antônio interditada para obras da Casan. Após anúncio do fim do DPVAT, a atual empresa que administra o seguro obrigatório divulgou pesquisa sobre o perfil de quem mais solicita indenizações. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos na região. Criciúma organiza plano de ações conjuntas contra a dengue. 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à rede de esgoto. No esporte, jogadores do Tigre apostam em dedicação para vencer o Paraná. E ainda, técnico Roberto Cavalo convoca a torcida para jogo decisivo desta noite. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é terça-feira, 19 de novembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Uma reunião de lideranças empresariais destacou as perspectivas de mercado para 2020. O evento ocorreu em Florianópolis, na capital do estado. A gestão técnica e municipalista, a desburocratização dos processos, redução da máquina pública e o aumento do investimento em infraestrutura, saúde e educação. Esses foram alguns dos assuntos abordados pelo governador Carlos Moisés durante o almoço-debate promovido pelo LIDE Santa Catarina em Florianópolis. O LIDE, grupo de líderes empresariais do estado, acompanhou a explanação do governador sobre o primeiro ano de governo e as perspectivas para 2020. Bom, o primeiro ano de governo, fazendo um balanço de tudo que aconteceu em Santa Catarina, as perspectivas são boas, são de diminuição do déficit do estado de Santa Catarina, são de mais geração de emprego, como que tem acontecido nesses primeiros 10 meses aí de governo. A gente vê Santa Catarina se destacando em relação aos demais estados brasileiros, cerca de 6% de desocupação, como é o caso de 12% do Brasil de desemprego. Os nossos dados de crescimento são muito melhores, Santa Catarina cresce 2, 3 vezes mais que o Brasil. Para lidar com todos os desafios, Carlos Moisés contou que o governo apostou em um secretariado técnico e em outras ações como a reforma administrativa, que levou a uma redução de mais de 2.000 cargos comissionados e de confiança. Além disso, desburocratizou processos, o que impulsionou o empreendedorismo no estado. E agora, segundo ele, já é hora de pensar em ainda mais crescimento no próximo ano. A nossa expectativa é boa no sentido de manter a arrecadação do estado, pagar as dívidas que nós herdamos e fazer o nosso estado continuar crescendo. Uma das principais vias do centro de Criciúma, a Rua Santo Antônio, está interditada em virtude de obras realizadas pela Casan. Confira. Motoristas que transitam na área central de Criciúma devem ficar atentos a algumas mudanças no trânsito. A Rua Santo Antônio, no centro da cidade, foi interditada nesta terça-feira. A interrupção é da Rua Hercílio Luz até a Rua Fiuza da Rocha e foi feita pelo município por solicitação da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, para implantação de rede de esgoto e ligação de edifícios da rua. A interdição será feita das 8h30 da manhã até as 11h30 e da 1h30 da tarde até as 5h. Nas ruas João Sequinel, Júlio Gaidzinski, Monteiro Lobato e Hercílio Luz foram colocadas placas de desvio e orientação aos motoristas sobre o acesso à Praça do Congresso e arredores. A interrupção deve seguir até o fim dessa semana. Após o anúncio do fim do DPVAT, a atual empresa que administra o seguro obrigatório divulgou uma pesquisa sobre o perfil de quem mais solicita indenizações. 75% são motociclistas e entre os casos de morte, 82% são do sexo masculino. O Ítalo sofreu um acidente de moto há 6 anos. Entrou com um pedido no Detran de São Paulo para receber o seguro de veículo obrigatório, DPVAT. Mas o jovem desistiu por causa da burocracia. Eu fui lá no Detran, porque antigamente tinha 2 guichês específicos para DPVAT,
Aí eu fui lá, entreguei a documentação que eles tinham solicitado em primeira vez e depois disso eles solicitaram mais um monte de documentos, só que eu não tinha acesso a documento do cara que eu sofri o acidente, que eu bati na traseira dele, eu não tinha como ter acesso a ele na época e ficou por isso mesmo. Pediram um monte de laudo médico, de receita médica, de outro tipo de medicamento que eu não tinha na época. Aí, depois de um certo tempo, eu larguei, né? Porque tanta burocracia, eu não tinha como ir toda vez lá no Detran levar uma coisa e depois eles pediam outra e eu acabei desistindo. A partir do ano que vem, quem sofrer um acidente de trânsito não vai ter mais direito ao seguro DPVAT. Isso se a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro for aprovada pelo Congresso. Hoje, todos os donos de veículos são obrigados a pagar o DPVAT. Para carros, custa R$ 16,00. Para moto, R$ 84,00. Uma parte do valor arrecadado é destinado ao SUS, para tratar vítimas de acidente de trânsito. Outra parte é para pagar indenizações por ferimento, morte e invalidez permanente. Mais de 4 milhões de pessoas foram amparadas pelo seguro nos últimos 10 anos. O governo alega que vai acabar com o seguro porque ele tem uma baixa eficiência, um custo alto e muitas fraudes. E em 2015, o DPVAT foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Na época, o prejuízo aos cofres públicos foi estimado em R$ 1 bilhão em todo o país. A pessoa acha que o seguro é no licenciamento. É errado. O seguro é de janeiro a janeiro. Se às vezes a pessoa quer pagar no licenciamento e aconteceu um acidente antes, chega lá e não pagou o seguro. Pensando que é junto com o licenciamento. É errado. Não, tá errado. O seguro vale 1 ano, de janeiro a janeiro. As pessoas vai para acontecer o acidente, vai lá para indenizar o remédio, precisa levar laudo, precisa levar médico, precisa levar exame não sei da onde, exame daqui, exame de lá. A pessoa acaba desistindo por tanta burocracia. O DPVAT protege motoristas, passageiros e pedestres. Se uma pessoa morrer em um acidente de trânsito, a família recebe o seguro no valor de R$ 13.500. O DPVAT também assegura invalidez e cobre as despesas médicas. Com o fim do seguro, a seguradora que gerencia o DPVAT vai devolver à União quase R$ 5 bilhões que estão em caixa. O dinheiro vai ser repassado ao SUS nos próximos anos. A seguir, município de Criciúma organiza plano de ações conjuntas contra a dengue. Atenção, você que está buscando uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas disponíveis na região. Secretária para escola especializada em cursos, atendente de lanchonete, estagiário em social media, vendedor, auxiliar administrativo, lubrificador, trocador de óleo, suporte técnico, telemarketing ativo, vistoriador veicular, professor de inglês, motorista carreteiro, babá, supervisora de call center, auxiliar contábil, auxiliar fiscal, vendedor externo, assistente promotora de negócio, vendedor, doméstica, consultor de televendas, aplicador de películas, auxiliar de departamento pessoal, coordenador de plantão, serviços gerais, comercial, auxiliar financeiro, agente de viagens, manutenção patrimonial, designer gráfico, ajudante de produção, estagiário de marketing, padeiro. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Criciúma deflagra uma série de ações conjuntas para combater a dengue. Acompanhe na reportagem da jornalista Débora Correia.
Profissionais da área da saúde de Criciúma se reuniram na tarde desta terça-feira para discutir um plano de ações conjuntas de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças. A iniciativa partiu da Secretaria de Saúde de Criciúma e busca integrar várias entidades. O grande objetivo da saúde é uma mobilização de toda a comunidade, A saúde não consegue chegar em todos os locais, não consegue verificar aquilo que tem de acúmulo dentro, ou atrás, ou fora de um pátio, Portanto, esse chamamento às entidades é para que dividam conosco a responsabilidade de evitar a doença na cidade de Criciúma. Portanto, a preocupação nossa é sempre fazer a prevenção. É muito mais fácil, é muito mais barato, não teríamos condições de atender a um surto que pudesse acontecer na cidade de Criciúma. Então, esse grande trabalho, essa grande mobilização com todas as entidades no município. Em Criciúma, hoje, não há casos de dengue registrados, mas apesar de não haver a doença, o mosquito transmissor está por aqui. Por isso, as equipes continuam trabalhando para diminuir esses focos, para, se a doença chegar na cidade, não haver transmissão. Todo ano a gente tem essa luta contra esses focos, mas não tem como evitar, até porque os nossos municípios vizinhos já estão com doenças e focos, Graças a Deus, Criciúma não é infestado, está livre de dengue, chikungunya e zika, não temos nenhum caso ainda confirmado. Os casos que a gente teve é importado, ou seja, vem de fora, mas se tem o foco, se tem o mosquito, ou seja, então a probabilidade de vir uma pessoa de fora doente e no mesmo local ter o foco, aí gera a doença. Então, o que a gente quer é evitar isso. Quando tem uma região de foco, é tentar eliminar o máximo que a gente puder os criadouros para que ele não se prolifere. Hoje, as equipes de controle de dengue já instalaram e monitoram mais de 600 armadilhas na cidade. Além disso, há outros 164 locais considerados pontos estratégicos e que recebem atenção especial das equipes pela possibilidade de acúmulo de água parada e proliferação do mosquito. Nesses locais, alguns focos já foram registrados. Hoje, ativo, a gente tem 3, Em 2019, nós estávamos com 7. Apareceu mais 2, então estávamos com 9, só que os demais a gente já encerrou. Então, ativo, que a gente está trabalhando, estamos com 3. Então, a gente encerrou hoje a primeira visita e o outro, como é recente, a gente pegou quinta-feira passada, a gente está no local trabalhando. Para mudar esses números e evitar que a dengue chegue por aqui, as entidades da área da saúde de Criciúma elaboraram juntas um plano de ação. Mobilizar Exército, mobilizar Defesa Civil, mobilizar as nossas agentes comunitárias, mobilizar os conselhos locais de saúde, enfim, uma mobilização das associações de moradores para que nos ajude a verificar. Um simples gesto, muitas vezes, significa muito para a saúde pública. Portanto, todas essas entidades e outras que não citei aqui estarão envolvidas dentro de um plano de ação para evitar a doença. E os moradores também podem e devem fazer sua parte. Em casa ou no seu local de trabalho, fique atento. Qualquer local, tampinha de garrafa, casca de ovo, aquelas cascas de bananeira que cai, então vira uma bacia, potinho de cachorro, vaso de flor, balde. Qualquer recipiente que seja móvel, ele se prolifera. Ele é mais fácil de se adaptar, de colocar o ovo, que ele precisa de um apoio para colocar esse ovinho. Então, esses locais é o que eles mais procuram. 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a uma rede de esgoto. Para trocar experiências sobre esse e outros problemas de saneamento básico, o Brasil está sediando um dos maiores eventos mundiais sobre o assunto. O evento reuniu especialistas do mundo inteiro. Eles discutiram sobre os desafios e soluções para a falta de saneamento em pleno século XXI. Os Estados Unidos e Singapura são exemplos de países que têm um saneamento sustentável e de qualidade. Esses congressos são importantes, primeiro, para trazer experiências internacionais, para a gente aprender como é possível fazer mais com menos, novas tecnologias, como é que a gente aprende com outros países, mas também como é que a gente consegue discutir entre nós, colocar a academia, colocar as empresas de saneamento públicas e privadas, congressistas, mestres acadêmicos, para a gente poder ver como é que a gente
dar um salto. A população que não tem acesso a saneamento fica mais vulnerável a doenças, como a infecção intestinal, problema que sobrecarrega o SUS. O Sistema Nacional de Saúde gasta em média 217 milhões de reais por ano em internações e procedimentos ambulatoriais decorrentes de doenças relacionadas à falta de saneamento. Menos da metade do esgoto gerado no Brasil é tratado. O restante é despejado diretamente na natureza. E um dos desafios das grandes cidades brasileiras é despoluir os seus rios. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu faço para saber se a cidade é boa ou ruim de saneamento? Eu falo, olha o rio. O rio é um bom termômetro do que acontece na cidade. Então, esse movimento para a limpeza do rio só vai acontecer se o saneamento acontecer, porque o rio é só o resultado final. Com esse novo marco, todos terão que ter concorrência, os contratos terão que ter metas, terá penalidade para quem não cumprir, os investimentos serão buscados na iniciativa privada, com uma regulação adequada e segurança jurídica para poder buscar 600 bilhões, que é o que o Brasil precisa de investimento, que o poder público não consegue mais investir por conta da crise que nós vivemos no governo federal. Metade dos estados estão falidos e os municípios também não têm a mínima condição de fazer seu saneamento básico. A maior parte das metrópoles brasileiras investem pouco em saneamento básico. A falta de planejamento piora a situação no país. No ritmo atual, o Brasil deve atrasar em 30 anos a meta de saneamento universal. Um projeto de lei quer facilitar a entrada de empresas privadas na prestação de serviços de saneamento. O texto deve ser votado no plenário da Câmara de Deputados nas próximas semanas. No Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e quase 100 milhões de brasileiros ainda vivem sem saneamento básico. Para se ter ideia, isso equivale ao dobro da população da Espanha. A situação é pior nas regiões norte e nordeste. No norte do Brasil, cerca de 80% das pessoas não têm esgoto sanitário. E quando uma criança, principalmente, fica afastada, fica doente, fica no hospital, ela não está na escola, ela não está se desenvolvendo. Muito provavelmente uma mãe ou o pai precisam acompanhar, então a mãe ou o pai também estão fora do mercado de trabalho, pode comprometer o emprego dessa pessoa. Então você tirar uma criança da escola por uma questão de saneamento hoje, no século XXI, é algo realmente que não é aceitável, isso que a gente precisa alterar. A seguir, jogadores do Tigre apostam em dedicação para vencer o Paraná. E ainda, técnico Roberto Cavalo convoca a torcida para jogo decisivo desta noite. Agora vamos falar de esporte. O goleiro Paulo Gianesini e o volante Foguinho estão em campo neste momento tentando salvar a temporada do Criciúma. O jogo contra o Paraná se tornou vital para o Carvoeiro chegar vivo na luta contra o rebaixamento na última rodada. Os pontos conquistados pelo Criciúma, somados aos resultados paralelos de adversários diretos na luta contra o rebaixamento, fizeram o impossível ficar palpável. O Tigre está vivo e continua com chances reais de permanecer na Série B. Para que isso ocorra, não há tempo para descanso. Após empatar com o campeão da Série B fora de casa, os comandados de Roberto Cavalo precisam bater nesta noite o Paraná. Só assim para a chama permanecer acesa. Para o tricolor, é como se fosse jogo de Copa do Mundo. A gente até brincou, eu tava brincando na cozinha ali, a gente tava conversando, eu falei, a gente fez as oitavas de final contra o Londrina, de Copa do Mundo, depois as quartas contra o Bragantino, agora a semi contra o Paraná, e se passar pelo Paraná, a gente vai ter uma final de Copa do Mundo contra o Oeste. Mas a gente tem que passar pelo Paraná para isso. A vitória é vital. O Carvoeiro precisará tomar as iniciativas. É preciso que o Criciúma não confunda velocidade com pressa.
até porque a pressa é a inimiga da perfeição. Verdade, né? Esse é um fator que vai ser decisivo amanhã. A gente tem que ser uma equipe equilibrada, ao mesmo tempo que a gente está atacando, a gente tem que estar se defendendo bem também, não dar brecha para o adversário. A gente sabe que a equipe do Paraná é uma equipe muito boa, não é à toa que está brigando lá em cima ainda por G4, então a gente precisa ser uma equilibrada, que vai buscar o gol a todo instante, mas também que vai saber se defender muito bem. Mas os atletas fazem ressalvas. É preciso ganhar, mas acima de tudo, é preciso respeitar o Paraná, que praticamente não tem mais aspirações no campeonato. Afinal, não é de qualquer jeito que se conquistará o triunfo. Não é jogo para se ganhar de qualquer jeito. Eu observei alguns jogos deles. É uma equipe que sofre muito pouco gol, ela não produz tanto ofensivamente, é uma equipe bem postada. O Matheus é um treinador da linha nova e ele tem essa questão das linhas. Ele foi o treinador que subiu o Paraná, se eu não me engano. E então eles vão jogar muito também no nosso erro. Creio, por mais que eles estejam brigando por um G4 ainda, com remota chance, eles vão jogar no nosso erro, até porque eles sabem que hoje a nossa situação é muito mais difícil, porque a gente está brigando para não cair, e eles vão saber que a gente vai querer sair para o jogo, então eles vão continuar nessa linha de defender e jogar no nosso erro. Então temos que ser inteligente e deixar eles propor um jogo também de vez em quando, vai ser importante. A nossa equipe está tendo bons momentos na hora que retoma a bola e quem sabe, né, a gente fazer um gol como foi no último jogo logo e vai dar uma tranquilidade a mais, tanto para o torcedor, o jogador e aqueles que estiver acompanhando o jogo. Com os ânimos renovados pelos últimos resultados, o Tigre quer muito a reviravolta no campeonato. Com certeza, né? 2 rodadas atrás a situação estava muito mais difícil para o Criciúma. Pelas rodadas que tiveram, com certeza nos anima muito, né? Nos anima que a gente possa entrar no jogo amanhã mais focado ainda, mais concentrado ainda, sabendo que a gente tem mais possibilidade de ter uma vitória amanhã e nos manter vivo na Série B. E o técnico Roberto Cavalo espera que os jogadores empreguem em campo tudo aquilo que foi treinado antes do confronto importantíssimo diante do Paraná. O professor Cavalo, como é chamado pelos jogadores, tem a difícil missão de comandar o Tigre nesta odisseia contra o rebaixamento. Hoje, contra o Paraná, só a vitória interessa para o tricolor, que pretende chegar na última rodada da Série B, dependendo de suas próprias forças. Inclusive, nesse momento, vamos fazer um trabalho ofensivo de linha alta, marcando a saída do Paraná Clube. Só a vitória interessa, como vocês sabem. Mas temos que ter paciência. O gol não tem hora para sair, então nós temos que atacar organizado, não abrir, né, mão de uma boa marcação, até porque o Paraná Clube tem uma parte ofensiva muito boa, por mais que tem 3 desfalques, é um time que tem um plantel bom na Série B do Brasileiro, e que nós temos que, de novo, repetir, fazer o dever de casa, assim como foi contra o Londrina. O time jogou bem, o time acreditou até o último minuto, perante o torcedor, a torcida veio, ajudou, e facilitou bastante aquele resultado de vitória, que foi o último dentro de casa. Espero que isso se repita amanhã. Em dias decisivos e tensos, Roberto Cavalo reclama da tabela do campeonato e frisou que o time teve um curto espaço de tempo para descansar e treinar após o jogo contra o Bragantino. Em tempos de guerra, todo detalhe faz a diferença. O desgaste nosso é maior. A delegação chegou sábado aqui 10 horas da noite, porque como demorou muito para marcar alguns jogos do campeonato, o nosso voo de São Paulo para cá, que era como o Bragantino, foi no sábado à tarde, às 4 horas da tarde. Vai a Florianópolis, pega busão, vem para cá. Existe o desgaste. Agora, quando você está num bom momento, quanto mais você joga, né, que o resultado venha, ajuda bastante. Mas eu achava que, no meu entender, o desgaste mais físico desses jogadores, pela logística de jogos em cima de jogos, atrapalha um pouco o rendimento do atleta dentro de campo. Confiante, o comandante vê evolução no time e dá total confiança aos jogadores para o confronto importantíssimo contra o Paraná. E ainda lembra, se não fosse a arbitragem, o Tigre estaria fora da confusão. Quando tivemos uma avaliação até por parte de vocês, que ajudou bastante, de que o time estava jogando bem, mas o detalhe estava na arbitragem. Quando isso foi corrigido, melhorou também o desempenho do atleta. E fizemos 2 grandes jogos, como eu falei, contra o Sport e contra o Bragantino, 2 times já de Série A do Brasileiro. Então nós tivemos uma evolução, tanto tática com 3 zagueiros, como também o desempenho dos atletas, no meu entender, em termos individual, alguns com mais coragem, drible, o próprio André, né, está buscando um jogo diferente,
O nosso sistema ofensivo com o Léo e com o Reis também começou a jogar um pouco melhor, já ajudou bastante. O meio de campo é o trio que vocês sabem, tem jogado seguido e tem dado resultado. Então isso, num todo, quando foi feita uma avaliação de arbitragem, melhorou o nosso desempenho. E para variar, Cavalo, herói da torcida, convoca a galera carvoeira para empurrar o time. Não, sem dúvida, a torcida fez a diferença. A parte da torcida do Criciúma pode assinar embaixo. Desde quando eu cheguei aqui, a torcida compareceu, ajudou, prestigiou, sempre confiou, acreditou, está acreditando. E é lógico, agora com esses resultados, da maneira que tem acontecido o campeonato, por algumas vezes, quando a rodada dava certo, nós não estávamos fazendo o dever nosso, né? Então agora, como eu falei, é o último jogo, deu sim, a rodada está a nosso favor, depende de nós ainda, né? Mas nesse jogo só a vitória interessa contra o Paraná Clube, então vai ser um grande jogo e com certeza dá um gás maior assim, quando a torcida começa a acreditar num número maior, né? Poucos às vezes estavam achando que não dava, mas a gente sempre falou com convicção que com o apoio da torcida ajuda e muito, facilita bastante o desempenho do atleta, a confiança, né? Então acho que vai ser com certeza o maior público do ano no meu entender e que nós vamos conseguir fazer um grande jogo e com o resultado de vitória que nós mais precisamos. Bom, e daqui a pouco tem sala de entrevistas. E no programa de hoje vamos abordar um tema muito importante: o comportamento do cristão e a política. Confira. No cenário político conturbado do país, o cristão, como deve se comportar? Hoje, no Sala de Entrevistas, vamos traçar esse paralelo entre vida cristã e política. Eu acho que nos nossos dias nós estamos tendo essa complicação de razão. De tudo aí, fé, razão e política, nós estamos cansados de assistir TV e ver só a corrupção, né? Fulano foi preso, ciclano está com a mala, coisas do tipo. E eu acho que chegou a hora mesmo da razão. Nós precisamos analisar bem os candidatos, precisamos entender que o nosso país é laico e precisamos, se formos cristãos, buscar o melhor para a nossa nação, né? Fazendo um bom exame de consciência. O Sala de Entrevistas vai ao ar dentro de instantes, logo após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma através do canal 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gito e terça-feira eu vou estar com vocês aqui na TV Primavera. Espero que vocês venham para assistir junto comigo, porque eu vou estar assistindo também. Valeu? E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.